Sabe quando toda vez que você tem uma ideia nova, que você tem a vontade de criar uma empresa, um empreendimento, um projeto, começar na academia, tomar mais água, comer mais saudável e aí você sempre desiste e você acha que é porque você tem preguiça ou porque você não é determinado o suficiente, igual aquelas pessoas que acordam 5 horas da manhã para correr? Todo mundo já teve esse sentimento. Eu tenho todo dia. Isso não é preguiça. Você só tá pensando demais. O nosso cérebro, ele tem esse poder louco de criar cenários catastróficos de verdade, é sério. E eu vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, eu queria muito criar um canal no YouTube. Era o meu sonho ser youtuber. E eu tinha uma amiga que a gente combinou que ia fazer um canal juntas. A gente ia fazer um canal sobre tudo. Na época tava muito na moda fazer DIY. E a gente gostava dessas coisas manuais. Eu sempre gostei de fazer arte, desenhar, fazer artesanato. Então tava decidido. Eu ia comprar uma câmera e a gente ia começar o nosso canal no YouTube. E, gente, eu comprei a câmera. E ela tá aqui. Essa aqui é uma câmera que eu pesquisei na época qual eram as câmeras que as YouTubers que eu assistia gravavam na época. E é claro que tinham câmeras mais caras, câmeras mais baratas, mas uma das mais baratas e das melhores da época, das recomendadas, era essa daqui. Essa câmera é a Samsung NX Mini. Algumas YouTubers que eu seguia falavam que gravavam com essa câmera e eu fui lá e comprei. Comprei usada, na OLX. Mas ela chegou pra mim novinha, veio na caixa, veio com um CD pra fazer sei lá o quê. Acho que tinha até o Lightroom que vinha junto num CD pra instalar no computador, mas eu nem sabia usar direito. Eu acho que nem computador eu tinha, não me lembro. Mas eu comprei a bendita câmera. E aí eu não criei canal no YouTube, gente, não criei. Tem até uma história engraçada dessa câmera. Não tem nada a ver com um vídeo, mas eu vou contar. Logo que a câmera chegou pra mim, chegou pelos correios. Então, logo que a câmera chegou, eu abri ela, eu mexi. Então, ela tá funcionando, como vocês podem ver aqui, ela tava funcionando perfeitamente. Eu tirei algumas fotos com ela. Essa tela aqui era touchscreen. E ela tava funcionando normal, só que tava com a bateria baixa, então eu deixei ela carregando na mesinha de cabeceira do meu quarto e saí, fui viver minha vida, fui trabalhar, sei lá o que que eu fui fazer 10 anos atrás, gente, eu nem me lembro o que que eu tava fazendo. Só sei que quando eu voltei pra casa e fui pegar minha câmera pra mexer, porque ela tava carregada, e fui ver as funcionalidades dela, que eu já tinha dado uma olhada antes, que dava pra trocar os modos, modo retrato, modo noturno, etc. Quando eu fui pegar a câmera, a minha gata tinha vomitado em cima dessa câmera. Como eu falei, eu tô contando essa história só pra descontrair mesmo, não tem nada a ver com o vídeo. Minha gata vomitou em cima da câmera, novinha, no dia que chegou. Claro, ela era usada, mas era nova pra mim, no mesmo dia que chegou. E aí, cara, ela carregava assim, né? Tem uma entradinha aqui, carregava na tomada, com carregador e show. Então, como ela tava assim aberta, carregando e minha gata vomitou em cima, essa entrada aqui de carregar estragou. Então ela parou de funcionar, ela parou de carregar por aqui, pelo cabo. Então eu tinha que o quê? Carregar a bateria separada para conseguir usar a câmera. Ela ainda estava funcionando, só não estava carregando é, pelo buraquinho aqui de carregar. E até hoje eu já tentei mandar ela para arrumar, até hoje ela não carrega. Só carrega a bateria. E também uma coisa que estragou quando minha gata vomitou em cima. Estragou o touch da câmera, não funciona mais o touch. E tem algumas funcionalidades dela que eu consigo mudar aqui por esses botões, né? O botão de menu, enfim. Mas os modos de gravação e foto eu não consigo mais mudar. Por sorte, travou no modo automático. Então, ele ajusta. Quando eu vou fazer um retrato, ele detecta que é um retrato. Quando eu vou tirar uma foto à noite, detecta que é uma foto noturna e liga o flash. Mas eu não consigo mudar e escolher o modo de foto e gravação que eu posso fazer nela.
Mas enfim, essa é a história. Minha gata vomitou no dia que eu comprei essa câmera. Voltando ao vídeo. Eu comprei essa câmera pra começar meu canal no YouTube, meu tão sonhado canal no YouTube com essa amiga. E essa amiga desistiu depois que eu já tinha comprado a câmera, que eu já tinha pensado quais iam ser nossos primeiros vídeos. A gente já tinha conversado muito, ela desistiu e simplesmente parou de falar comigo sobre isso. Quando eu perguntava pra ela sobre os nossos vídeos, quando que a gente ia se encontrar pra gravar, ela mudava de assunto, ou seja, ela desistiu e não quis me falar assim escancaradamente. E eu simplesmente não criei o canal, porque eu não tinha minha amiga ali que seria o meu apoio emocional, meu apoio pra gente fazer o negócio juntas. Eu tava com vergonha de fazer sozinha. Porque a minha mente criava cenários horríveis. Ela criava cenários que, tipo, ai, como que eu vou começar um canal no YouTube sozinha, falando o quê, fazendo o quê? E o que as pessoas vão achar de mim? O que a fulana que estudou comigo na terceira série, se ver esse vídeo, vai achar de mim? Vai achar que eu tô querendo ser blogueira, vai achar que eu tô, sei lá, sabe assim, um monte de pensamento idiota passou pela minha cabeça. Eu fiquei com vergonha e não criei. Gente, eu fui criar o canal no YouTube 10 anos depois. Dá pra, dá pra entender que se eu não tivesse escutado meu cérebro, esse monte de porcaria que eu tava pensando, hoje em dia eu ia ter um canal de 10 anos? Cara, é muita loucura. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Mas se você não se identificou com essa história, eu vou te dar mais alguns exemplos que talvez você se encaixe em algum deles. Você já parou pra pensar que a vida tá passando e você tá parado sempre na mesma? Todo ano você tá igual. E parece que lá no fundo do seu coração tem uma versão sua, muito melhor, mais corajosa, mais divertida, que tá vivendo a sua vida dos sonhos, só que você não consegue acessar essa tua versão, sabe? Só falta. Você tem que dar só um passo para atravessar esse portal. Você tá quase, mas você nunca consegue atravessar. Já teve esse sentimento? Você tem algumas ideias legais. Por exemplo, eu vou criar um canal no YouTube para falar sobre um assunto que eu domino. Mas, eu não vou fazer hoje não. Eu acho que eu faço fim de semana. Ah, não, esse fim de semana não deu. Acho que eu vou fazer amanhã. Ai, amanhã não deu. Depois eu vejo. Eu vou fazer, mas depois eu faço. Agora não dá. Ou então, você pode ser como eu, pensando, nossa, se eu tivesse feito esse canal há 10 anos atrás, hein? Se eu tivesse focado na academia 10 anos atrás, tamanho que ia estar minha bunda hoje. Você vive tipo num looping de sonho e medo. Exemplo, eu sonho muito em ter o meu próprio negócio de loja de donuts. Mas eu tenho muito medo de abrir esse negócio e dá medo abrir um negócio, é um passo muito grande. Eu vou ter que alugar uma loja, eu vou ter que comprar móveis, eu vou ter que aprender a fazer donuts, eu vou ter que fazer muitas coisas. Eu tô com muito medo, mas ao mesmo tempo é o meu grande sonho vender donuts. E você fica nesse looping de é o meu sonho, mas eu tenho medo, é o meu sonho, mas eu tenho medo. Esse é mais um dos exemplos de como a nossa mente pensa demais. Uma outra coisa que o nosso cérebro sempre faz é destruir o nosso sonho antes mesmo de começar. Eu quero começar na academia hoje, porque eu quero sim ficar fitness e ser muito sarada e ter vários músculos para mostrar por aí e quero ser gostosa. Mas só que hoje eu tô um pouco cansada, eu tô com cólica e não sei, eu acho que eu tô muito ocupada. Eu vou deixar pra começar amanhã, ou segunda-feira mesmo eu começo, mas só que também segunda-feira eu tenho aula de chinês e eu tenho aula de inglês. E se eu for na segunda-feira, vai atrasar todo o meu trabalho durante a tarde, então eu acho que eu vou deixar pra ir à noite. Só que aí à noite também não dá, porque eu tenho jantar com meus amigos e aí melhor deixar pra 2030. Mais um exemplo do nosso cérebro que tá pensando demais.
E muitas vezes pode parecer que a gente tem muito medo do nosso fracasso, como eu tinha medo há 10 anos atrás de criar meu canal no YouTube, tipo, medo de fracassar, de ninguém assistir meus vídeos e virar chacota ou piada. Mas na verdade não é um medo de fracassar. Não é medo do fracasso, é medo do sucesso. Porque como que eu vou lidar se eu ficar muito famosa? Eu não sei, meu cérebro não pensa coisas boas, ele só pensa coisa horrível, só pensa coisa ruim. Então, todo o cérebro é assim, gente, sério. Mesmo a pessoa mais positiva do mundo, eu me considero uma pessoa super positiva e o meu cérebro só pensa desgraça. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Esses pensamentos, eles só existem na sua cabeça. Eles não são reais. Ninguém vai rir de você, ninguém vai achar que você é isso ou aquilo. Ninguém tá nem aí pra você. A fulana que estudou com você na terceira série, você nem sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Igual essa menina que a gente ia fazer uma parceria de criar vídeo juntas há 10 anos atrás. Gente, um ano depois disso, ela sumiu, desapareceu da minha vida. Eu não sei se ela tá viva, se tá morta, se ela mudou de cidade, se ela mudou de país. Não sei, eu não tenho mais contato com ela, eu não, nem mal lembro o nome dela. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Mas você não vai entender de uma vez por todas, porque nem eu entendi de uma vez por todas. A gente sempre esquece. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar repetindo para nossa cabeça, porque a gente esquece que os nossos pensamentos não são reais. Eles só existem aqui dentro. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá rindo da sua cara. Ninguém vai te julgar se você criar um canal no YouTube. Ninguém vai nada. Ninguém tá nem aí. Cada um tá fazendo suas coisas. Cada um tá pensando suas próprias porcarias. E a única pessoa que vai te criticar, a única pessoa que vai ser o seu maior inimigo é você. Tem uma vozinha minha dentro da minha cabeça que me critica o tempo inteiro, que fala mal de mim o tempo inteiro, que julga, que faz bullying comigo o tempo inteiro. Essa voz é minha, é o meu subconsciente, estragando tudo, todos os pensamentos, os sonhos e os planos que eu tenho. É minha própria cabeça que tá estragando tudo. Mas peraí, não vai me entender de forma errada não, tá? Eu não tô falando aqui de meritocracia, de se você só não é milionário porque você não quer, porque é só você mudar seu mindset que você vai virar milionário, blá, 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 blá. Não é sobre isso, gente, olha, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu tô querendo dizer sobre coisas pequenas do dia a dia que de pequenas em pequenas coisas, a gente deixa de construir coisas grandes. Eu tô falando sobre eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Inclusive, peraí. Eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Ai, mas eu tô com uma preguiça de levantar e encher minha garrafa. Ai, daqui a pouco, na hora que eu for fazer xixi, eu aproveito e encho minha garrafa. Ai, mas tá me dando vontade de fazer xixi, mas eu tô aqui tão concentrada no meu trabalho, acho que eu vou segurar mais um pouco. Vai ficar muito tarde e aí, se eu tomar mais água, já vai estar à noite e aí eu vou fazer xixi na cama. Sei lá, sabe? A nossa mente cria um monte de coisa idiota, a gente nem percebe. É tão natural, tão automático, que essa voz tá aí e você nem percebeu. Então eu tô falando de coisinhas pequenas, de coisinhas do dia a dia, sabe? Esse medo que você tem de criar as coisas, de começar na academia, de iniciar um projeto que tá na sua cabeça, de escrever seu livro, de, sei lá, fazer um curso de fotografia, de fazer um mochilão, qualquer coisa que você tem vontade de fazer, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande. De novo, não tô falando de uma coisa milagrosa pra você virar um milionário só mudando o seu mindset. Não tem nada a ver com isso, gente. Ai, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver
com deixar seu dia a dia mais leve, sua mente mais leve, para você conseguir fazer pequenas coisinhas todos os dias, sem deixar que essas porcarias que o nosso cérebro cria atrapalhem a nossa vida. Basicamente isso. E são pequenas coisas, e todo mundo é assim, gente. Você já parou para pensar, para analisar as suas resoluções de ano novo? Porque as minhas, eu vou ser bem sincera com vocês, as minhas resoluções de ano novo, eu tô desde sei lá quando prometendo que esse ano eu vou ser fitness. E não veio aí, gente, eu não tô fitness. Esse ano eu fiz mais exercício físico, atividade física do que eu já fiz na minha vida inteira. Isso sim, é verdade. E eu tô longe de ser fitness. Justamente por causa desses pensamentos malucos que tem na nossa cabeça que eu me saboto muito. Mas esse ano eu consegui fazer muito mais atividades físicas do que eu já fiz na minha vida inteira. Então, estamos evoluindo pouco a pouco. Como eu disse, não é um milagre para ficar milionário, é para evoluir pouco a pouco. Porque se a gente falar, ah, se é para evoluir pouco a pouco, ah, então nem quero, sabe? Eu quero um negócio que resolve minha vida logo de uma vez. Cara, não existe isso, não existe. E aí, você vai escrever mais uma vez, tô falando pra mim, tá, gente? Você vai escrever mais uma vez nas suas resoluções de ano novo que você quer ser fitness em 2026. E aí vai chegar no fim de 2026 e você vai continuar não fitness. Fitness que eu quero dizer é tipo, sabe, barriguinha trincada, bunda dura, coxa sem celulite, esse tipo de coisa. Vai entrar mais um ano e eu não vou conseguir isso, cara, não é possível, sabe? Eu tenho que conseguir. É fácil, é só ir pra academia, é só ir todo dia, é só ir, sabe? Mas por que que eu não consigo ir? Por que que eu não consigo? Sabe? Tem uma galera aí que já tá com a barriga trincada porque tá fazendo exercícios tá sendo fitness. Gente, vou ser bem sincera, eu tô sendo bem fútil aqui mesmo. O meu objetivo é ficar bonita. Não é ficar saudável, ser uma idosa funcional. Eu até falo às vezes para as pessoas que é isso, que eu faço atividade física para ser uma idosa que levanta e senta sozinha, blá blá blá. Mas do fundo do meu coração eu quero ser bonita. Eu quero ser gostosa, eu quero ter uma bunda redonda e dura. Tanta gente consegue isso. Muita gente que se dedicou e planejou e conseguiu, mas só eu que não consigo. Caraca, velho, por que que só eu que não consigo? Mas não é só eu que não consigo. Eu sei que se eu tô passando por isso, muita gente também tá passando por isso. Só que olhando pra trás, eu consigo ver que várias coisas que eu tinha dificuldade no passado, hoje eu consegui. Por exemplo, liberdade financeira, trabalhar com uma coisa que eu gosto, várias coisas que eu tinha medo, eu fui conseguindo desconstruir aos poucos. Ainda tenho muita coisa para melhorar, inclusive nessa parte fitness, como eu tô dizendo para vocês, a minha meta para 2026 é ser bonita, é ser fitness, ter a barriga trincada. Ai, a barriga trincada acho meio difícil, mas tá. Enfim, e eu vou te contar uma estratégia que eu usei para conseguir algumas coisas na minha vida, que é basicamente o intuito desse vídeo que eu falei, e agora que eu vou chegar no ponto. Eu não vou te vender curso nenhum de R$ 2.000 para você aprender a fazer uma coisa incrível e mudar de vida. Não é nada disso. Eu só quero dar uma dica muito simples que é escrever. É, isso aí mesmo, escrever. Tipo, papel, caneta e escrever. Só isso. Fim. Não, tô brincando. Não é fim, mas é basicamente isso, escrever. É, tem um termo que é journaling. Journaling. Vocês já devem ter ouvido falar sobre bullet journal, ou só journal, ou o próprio planner, que mistura um pouco de journaling com as metas e com a sua agenda da semana e organização de tempo e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui, eu não quero pegar nenhuma técnica que já exista, que tenha regras.
Porque o journaling, eu sei que ele foi criado por alguém, essa ideia e esse conceito de journaling. Eu não sei quem foi, não. Eu nem fui pesquisar. Eu sei que tem umas regrinhas, que tem lá o quadradinho, o check que você faz, as coisas que você já conseguiu, as coisas que você já fez, blá, 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 blá. O que eu quero falar é escrever normal. Gente, não precisa de um caderno chique, não precisa de uma caneta de pena, não precisa de nada. Você só precisa escrever qualquer coisa que vier na tua cabeça. Escreva. Só escreve. Tá, mas o que tem a ver journaling, escrever com um cérebro que pensa demais? Tem tudo a ver, gente. Se você parar pra pensar, o nosso cérebro que cria todas essas coisas horrorosas, ele tá pensando, pensando, e cada vez que ele pensa, ele cria mais e mais e mais coisas horrorosas. E tá tudo aqui, no mental. Se você escrever, você vai passar pro físico. E quando você passa pro físico, você libera uns espacinhos no seu HD mental. Essa é a grande dica. Então, basicamente, a minha dica, o intuito desse vídeo é pedir para você escrever. Comece escrevendo hoje. Escrever o quê? Qualquer coisa. Sei lá, escreve como foi seu dia. Escreve que você não sabe o que escrever, mas mesmo assim você está escrevendo só por escrever. Escreve coisas profundas do seu coração. Escreve uma poesia. Escreve uma carta para você do futuro. Escreve, sei lá, escreve o Pai Nosso, Ave Maria, se você for uma pessoa religiosa. Só escreve. Pegue o hábito de escrever. Porque quando a gente escreve, primeiro que o ponto principal de escrever num caderno, gente, não no celular, pelo amor de Deus, escreve no caderno, né? Pega uma caneta, escreve no caderno, já vai fazer você se afastar do celular, que é uma coisa muito boa, porque o celular tá deixando a gente cada dia mais burros. Mais burros? Mais burro. Aí, ó, tô tão burra que eu não sei nem conjugar verbo. Então, vai ser um tempo que você vai estar escrevendo. Deu pra pegar isso, será no vídeo? Parece que foi tipo uma explosão que teve aqui, um terremoto, sei lá. Enfim. Enquanto você tá escrevendo, você vai estar longe do teu celular. Porque você tá escrevendo. Então, desliga o celular, deixa ele longe de você e escreve qualquer coisa. Então, isso já é um ponto positivo do porquê você deveria escrever. Segunda coisa, escrever à mão demora mais do que escrever pelo celular. O meu celular, não sei o de vocês, tem até corretor automático que eu coloco a primeira letra, já aparece a palavra que eu quero, eu já clico, nem escrever, eu escrevo mais. Quando eu pego o celular do meu marido para escrever alguma coisa, mandar alguma mensagem, pesquisar alguma coisa que ele me pediu, ele não tem um corretor. Então, eu fico sofrendo para escrever uma palavra no celular sem corretor automático, porque eu tô tão viciada em escrever com corretor que eu não consigo. Faz esse teste, desliga o corretor do teu celular para ver se você consegue escrever, se você não vai sofrer um pouco. Acho que eu vou fazer isso. Será? Ó, minha cabeça já tá aqui pensando. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Então, o segundo ponto é que você demora mais para escrever à mão do que no celular. Então, enquanto você está escrevendo, desenhando a letra, o seu cérebro está internalizando aquelas coisas que você está escrevendo, você está trabalhando o seu cérebro um pouco mais de forma ativa, que é o contrário do que a gente faz quando a gente está no celular. Quando a gente está no celular, rolando, scrollando as redes sociais, a gente está de forma passiva, só assistindo. E às vezes passa 5 minutos e você não lembra de mais nenhum vídeo que você viu durante o dia. Porque o nosso cérebro tá burro, gente. Vamos combinar? Tá todo mundo ficando burro? O terceiro ponto, que é basicamente tem a ver com o segundo, é porque o seu cérebro vai trabalhar um pouco mais, então você vai estar treinando o seu cérebro. É uma coisa muito simples de fazer. Todo dia você escreve um pouquinho, você vai estar trabalhando o seu cérebro. É tipo você ir para academia e fazer flexões e fazer exercício de braço para você ganhar músculo no braço. Você vai estar trabalhando o seu cérebro para melhorar os músculos do cérebro.
E um outro ponto bem legal da escrita é porque você internaliza o que você escreve. Então, se você escreve coisas boas ou ruins, vai ser positivo de toda forma, porque você não vai internalizar as coisas ruins. Você vai analisá-las e você vai ver como é ridículo. E aí você vai internalizar só as coisas que você escreveu de bom. Não sei se deu pra entender. Ai, tá, beleza, eu vou tentar escrever, mas tipo assim, como que isso vai me ajudar? Vai te ajudar muito. Primeiro porque tem um termo que se chama mind dump ou brain dump, que é basicamente você jogar todo o lixo que tem na tua cabeça no papel. Então você vai escrever tudo o que você tá pensando. Nossa, hoje eu tô muito triste porque eu queria ter ido pra academia. Gente, eu tô com hiperfoco em ficar bonita, por isso que eu tô falando só de academia. Tô triste porque eu falei que eu ia pra academia de manhã e não fui. Depois eu falei que ia 4 horas, agora já são 5 e eu ainda não fui. Então eu vou fazer exercício em casa, mas eu tô com preguiça, blá 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 blá. Você vai escrever isso. Escreve tudo, todos os pensamentos ruins, o lixo, ou sei lá, coisa aleatória. Escreve sensações, raiva, medo, é, tristeza, solidão, tudo que você sentir na hora, escreve qualquer coisa, porque aí você tira esse peso da tua mente, sabe? Dá uma aliviada na tua mente, dá uma aliviada no teu espaço de memória, dá uma aliviada no teu cérebro, você relaxa um pouco mais, você tira os pensamentos caóticos da sua mente. E aí você pode olhar para isso e analisar, se você quiser. Ou não também, só tira da sua mente e esquece. Você vai sentir tão aliviada, mas tão aliviada. Sabe, às vezes a gente tá se sentindo tão cansado e não sabe por quê. Mas, poxa, eu dormi o fim de semana inteiro, por que que eu tô tão cansada? Porque teu cérebro tá trabalhando o tempo inteiro, só pensando coisa ruim. Dá uma aliviada pra ele, escreve umas coisas ruins, tira um pouco da tua mente, bota no papel, tenta. Cara, é de graça. Você não precisa comprar um caderno caro, não. Você pode pegar aquele caderno que você tem aí, que era do teu ensino médio, que você ficou com dó de jogar fora, porque tem um monte de folha limpa, arranca todas aquelas folhas que você escreveu de matéria do ensino médio que você não vai usar para nada e usa esse caderno para você escrever coisas que vêm na sua cabeça, qualquer coisa. Escrever é tão bom, gente. E eu tenho feito isso. Desde 2020 eu comecei a escrever mais. Eu comecei nessa agendinha aqui. Ela é uma agendinha, na verdade, de 2021, mas eu ganhei ela em 2020, no final do ano, quando eu fiz aquela assinatura da Tag Livros. E aí o brinde era esse caderninho aqui, essa agenda de autoras revolucionárias. E aí eu comecei a escrever nesse caderno. Eu já terminei ele, né? Porque ele é de 2021. Então ele tá todo escrito. E depois disso, eu nunca mais parei de escrever. Eu amo escrever, eu adoro escrever e eu vou mostrar pra vocês como é verdade que eu amo escrever. Vocês vão ver. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo, mas tá pesado. Esses daqui, acho que tá faltando um. Ah, tá ali. Esses daqui são todos os meus cadernos que eu tenho escrito desde 2021, que foi quando eu comecei a escrever. Será que tá dando pra ver na câmera? Acho que tá. Tem mais um aqui, peraí. Ai, tem mais esse. O que que eu tenho escrito nesses cadernos? Esse daqui, deixa eu voltar no tempo, né? Vamos fazer uma linha temporal. Esse caderno aqui é uma agenda que, como eu disse, veio de brinde quando eu assinei, quando eu morava no Brasil, e eu assinei a Tag Livros para receber livros em casa, eles me mandaram como brinde. Eu amei. Eu amei, eu achei muito lindas as folhas coloridas. Cada divisão de mês tem uma autora, então aqui ó, tem Clarice Lispector, e aí aqui do outro lado tem um textinho explicando quem ela foi, coisas da vida dela, uma frase de um livro dela. Então tem várias autoras revolucionárias
Mas o que me inspirou muito em escrever nesse caderno foi porque eu estava ficando um pouco mais organizada. Então, como eu estava com planos de ir embora para Tailândia, eu comecei a escrever nesse caderno as coisas que eu queria para minha vida e o que eu precisava fazer para conseguir essas coisas. Então, eu comecei a estudar inglês, porque eu ia embora e eu não falava inglês. Então, eu coloquei aqui algumas coisas dos meus estudos de inglês. Eu anotei aqui o livro que eu estava lendo na época da Frida Kahlo, que inclusive foi um livro que veio, né, nessa assinatura da Tag Livros. Eu coloquei algumas diquinhas de inglês. Eu coloquei aqui a palavra jealous, que foi na época que eu aprendi o que que era o significado dessa palavra, que é ciúme, jealous. E jealousy, que é uma pessoa ciumenta. Eu não sei se faz assim essa pronúncia, porque eu nunca usei essa palavra, eu acho, falando inglês, mas eu acho que é jealous. Jealous. Ah, sei lá. Então, aqui eu coloquei, ó, no dia 10/10 de 2021, eu li o livro Fique Comigo, que é um dos meus livros favoritos da vida. Aí eu escrevi aqui: estou lendo Frida Kahlo e as Cores da Vida. Coloquei aqui. Ah, não, 10/10 não era a data, era a nota que eu dei pro livro, 10/10. E aí depois o Frida Kahlo eu dei 8/10. Eu lembro porque que eu dei 8/10, mas eu não vou falar aqui não. Aí eu coloquei algumas coisas que eu queria. É, coloquei aqui que eu queria ter um salário maior, coloquei as coisas que eu queria fazer naquele dia. Então, ó, aqui, dia 27 de janeiro de 2021, eu coloquei na quarta-feira. Não sei se era dia 27, sei lá, mas na quarta-feira eu coloquei ler 20 páginas, fazer minha aula de inglês, fazer os conteúdos de uma empresa que eu fazia na época, fazer o dever de casa de inglês, ouvir o podcast de inglês. Eu estava muito no foco de aprender inglês naquela época. Então, tem várias coisinhas aqui que eu coloquei nesse caderno que eu comecei a escrever. Então, mesmo tarefas simples, como alguns pensamentos. Então, eu coloquei aqui, no dia 6 de abril, o meu irmão chega de viagem, eu estou muito ansiosa. Aí eu escrevi assim, ó. Eu estou bem irritada, não quando estou sozinha, alone. Eu tô bem de boinha, mas é só alguém chegar perto que eu me irrito com tudo. Eu escrevi isso, provavelmente eu tava de TPM. Ah, olha aqui que eu escrevi embaixo. Eu acredito que seja TPM, mas a minha menstruação desregulou esse ano, então não sei. Gente, coisa besta, sabe? Aí eu coloquei aqui, falar na terapia. Quando tananana, uma coisa que eu queria falar na terapia, que esse, enfim, uma coisa muito pessoal. Várias coisinhas assim. Esse caderno aqui é um caos, gente. Ele misturava coisas de trabalho, misturava tarefas do dia, misturava aula de inglês, pensamentos, um caos, um caos, um caos. Nossa, até voou um papel aqui. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui que eu escrevi. Ó, achei uma outra coisinha que eu escrevi aqui. Bom dia. Faz dias que não escrevo aqui, que parece que não sei mais como fazer isso. Me sentindo até um pouco impessoal com a escrita, mas vamos lá. Nas últimas semanas eu tenho feito exercícios e tomado creatina. Me senti muito bem, mas voltei a ficar preguiçosa. Nessa semana, hã? Nessa semana, pretendo manter o foco e voltar com tudo. Por hoje tá bom de escrever, vou voltando aos poucos. Sou grata por tudo. Gente, eu sempre, desde a época que eu li O Segredo, eu sei que é meio clichê, tipo, ai, nossa, segredo, mas eu comecei a praticar gratidão na minha vida e não é que tem funcionado, sabe? Eu sei que tem coisas que não dá pra gente ser grata porque, enfim, o mundo tem tanta coisa ruim, né? Desigualdade social, pessoas sofrendo e passando fome, enfim, é um assunto que não dá pra entrar muito, muito, porque falar de gratidão, falar de como a vida muda com a gratidão, pode atingir pessoas que não entendem de qual lugar vem essa gratidão. Não é uma gratidão de ser um gratiluz, positive vibes, positividade tóxica e romantizar a pobreza e romantizar o sofrimento. Não tem nada a ver com isso.
tem a ver com ser grato com o que você tem hoje e, viver, sabe? Viver bem, viver feliz, viver legal e não ficar só reclamando e resmungando de tudo. Eu sei que a vida tem nossos desafios, tem gente que acorda às 5 horas da manhã, pega 2, 3 ônibus. Eu já passei por isso. E mesmo assim, eu lembro que nessa época que eu pegava ônibus 5 horas da manhã, eu morava super longe do meu trabalho, eu ainda era grata. Eu acordava com muita preguiça. Eu acordava assim, tipo, sempre atrasada em cima da hora, mas eu era grata às coisas que eu tinha. Eu conseguia ver pouco a pouco coisinhas na minha vida que me deixavam feliz, sabe? Então, uma coisa que não tem nada a ver com o que eu queria falar no vídeo, mas é isso. Só porque eu lembrei, eu vi aqui que eu escrevi sou grata por tudo e lembrei de falar isso, que também é uma coisa importante. Se você não sabe por onde começar a escrita, talvez comece a escrever, agradecer as coisas que você já tem, sabe? Obrigada por eu ter um teto, obrigada por eu tô dormindo hoje numa cama com lençol limpinho, cheirando amaciante. Obrigado por gratidão por sei lá, tomar meu café da manhã, qualquer coisa, sabe? Só pra você praticar gratidão. Pra mim é uma coisa que funciona muito na minha vida e eu nunca vou abandonar é, essa prática da gratidão, mesmo que falem que, ai, positividade tóxica, sei lá o quê. Ai, gente, pra mim funciona super, sabe? Eu tenho, minha vida só melhora, 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 melhora. Eu nunca tive uma coisa que me aconteceu na minha vida que piorou, sabe? Assim, nunca tive um ano que foi pior que o outro. Não, os anos que foram passando foi sempre um melhor que o outro. Mesmo que eu tivesse desafios, eu nunca senti como que, nossa, esse ano de 2000 e sei lá quantos foi muito ruim na minha vida, foi o pior ano da minha vida. Nunca tive isso. Sempre foi melhor, melhor e melhor. E eu acho que é porque eu sou grata por tudo, pelas coisas da minha vida. Então, basicamente, esse aqui foi meu primeiro caderno que eu comecei a escrever em 2021. Eu tinha falado que foi em 2020, mas eu acho que foi 2021 mesmo que eu comecei a escrever, porque foi quando tem data aqui nesse caderninho, é janeiro de 2021 que eu comecei a escrever. Depois que esse caderninho terminou, eu comecei esse daqui, que ele é lindo, por sinal, ele também é muito bonito. Ele tem umas artes de Monet e qual que é o outro? Monet e Van Gogh. Então tem aqui, ó, tipo, quando você abre, tem um quadrinho de Monet e tem umas coisas de Van Gogh também no meio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu ainda não terminei ele. Ó, aqui tem umas coisinhas. Aqui, ó, Girassóis de Van Gogh. Então, esse caderno aqui, eu usava ele, mesma coisa que esse daqui, para fazer coisas de trabalho e também escrever pensamentos. Mas eu mudei, assim, conforme os anos foram passando, eu fui mudando as estratégias e como eu usava os meus cadernos. Então, esse aqui é o caderno que eu deixo na cabeceira da minha cama e à noite, antes de dormir. Não é todos os dias que eu escrevo antes de dormir, mas quando me tem um pensamento interessante, eu escrevo. Quando eu acordo de manhã e tive um sonho, um pesadelo meio esquisito, ou uma coisa muito boa que eu sonhei, ou um insight que me veio à noite, eu deixo esse sempre na minha cabeceira para eu escrever. E ele ainda tem bastante folha. Eu vou ver se eu leio alguma coisa aqui que eu escrevi para vocês terem uma ideia do que escrever. Então, aqui, da época que eu usava ele para tudo, tem aqui a empresa que eu estava criando a identidade visual, então as coisas que eu tinha que fazer o aplicativo, o anúncio, os adesivos, a garrafa, o conceito, a estampa, o modelo da escola, a tipografia, o logo, blá blá blá, coisas assim que eu tinha que fazer da empresa. Aí eu vou ler algumas das coisas que eu escrevi sobre meus pensamentos, né? Que eu mudei esse caderno e ele virou um caderninho sobre pensamentos. Eu escrevi assim: no dia 1º de julho de 2025, foi esse ano. Eu escrevi: faltam 4 dias para a nossa mudança. Eu estou feliz. Tenho um amor, tenho um trabalho, tenho dinheiro. Aí, uma outra empresa que eu estava fazendo, eu coloquei aqui posts, ajustes, as tags, envelope, adesivos. Nossa, tem uma coisa pesada aqui que eu não vou ler, não, que é coisa para levar para terapia.
Aí eu escrevi assim, ó, hoje é sábado, dia 18 de outubro de 2025. Tudo tem acontecido tão rápido e de uma forma tão boa que eu só tenho que agradecer. Obrigada. Então, gente, basicamente esse caderno aqui, esse daqui eu demorei para acabar ele, porque como eu ainda não tinha pego o hábito de escrever tudo num caderno, eu usava também papel solto para escrever as coisas do trabalho. O Lucas trabalha, meu esposo, ele trabalha numa escola, e aí ele sempre levava para casa a prova dos alunos para corrigir, e aquelas provas ficavam lá para jogar no lixo, porque não devolvia para o aluno na Tailândia, não devolvia a prova para o aluno, só devolvia a nota direto, sabe, na escola que ele trabalhava. Então ficava com aquelas provas lá em casa, e aí eu ficava usando de rascunho o outro lado, sabe? Então eu fiquei muito tempo usando o papel de rascunho. E aí esse caderno demorou muito para acabar, porque eu usava mais rascunho, eu colocava aqui as coisas mais importantes do dia. E aí depois que eu terminei ele, eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu ia focar os meus cadernos e escrever tudo em caderno, não em folha solta, porque eu quero ter registro de tudo da minha vida. Então, foi por isso que eu demorei para começar esse daqui, porque esse caderno aqui, ele durou anos comigo. Aí eu vou mostrar os outros cadernos que eu tenho. Esse daqui também é mais ou menos dessa época de 2021, que eu comecei a fazer umas colagens, tipo um junk journal, é, falando sobre coisas da minha vida. Era mais um diáriozinho com algumas colagens, eu vou passar rapidamente, que eu não quero mostrar, porque aqui é umas coisas bem mais pessoais. Então, tem um monte de coisa aqui escrita, tem coisa colada, tem coisinhas assim fofinhas. Tem uma página aqui só das coisas do Japão, de quando eu fui pro Japão, ó, com a Kuromi. Bem legal. Eu gosto muito desse daqui e eu terminei ele. Ah, ó, esse daqui é o cartão que eu usava lá no Japão, Suica, para passar no metrô. Aí eu guardei aqui nas minhas pagininhas com as coisinhas que eu coletei do Japão. Então tem aqui passagem de ticket pro Japão, notinhas daqueles mercadinhos em japonês, várias coisinhas legais que eu anotei aqui. Muito legal revisitar ele, sabe? Aí aqui eu coloquei umas coisas da China, de quando eu vim pra China. Aí aqui tem eu com meu amor. Ai, grudou aqui. Enfim, não vou nem olhar isso aqui porque acabou. Esse caderno acabou. Enfim, eu quero guardar ele para sempre. Eu amo muito esse caderno e eu também usava ele como caderno da gratidão. Tem até aqui escrito na capa: gratidão, 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 gratidão. Então, todas as páginas que eu ia escrever alguma coisa, aí eu queria completar a página inteira, eu queria a página inteira cheia. Então, se sobrava lugar nas páginas para escrever, eu escrevia: sou grata, sou grata, sou grata, sou grata, gratidão, gratidão, gratidão. Aqui, ó, bem grandão: sou grata. Eu escrevia várias vezes nos espacinhos que sobravam para preencher a página inteira. E eu não sabia o que, que eu ia escrever para preencher, eu escrevia isso. Então, esse é um dos cadernos. Esse vídeo vai ficar bem longo, mas vamos lá. Eu vou tentar editar ele depois também. Aí, depois, eu comecei esse caderno aqui, que esse aqui era meu caderno de estudos. Ainda é, porque eu não terminei ele ainda, tem bastante página. Ele é o meu caderno de estudos. Então, os cursos que eu comecei a fazer, eu fui anotando as coisas aqui. Eu comecei a usar ele como tipo um planner, então eu fiz aqui bem bonitinho 2020. Ah, gente, realmente eu comecei a escrever em 2020, então tava certa. Eu fiz aqui o calendário de 2020. Esse aqui foi um bilhetinho que eu ganhei de uma cliente lá de uma empresa que eu trabalhei, e aí eu coloquei aqui. Aí aqui tem um desenho que eu fiz. E aí eu fiz tipo um planner assim, fiz o mês de janeiro, e aí comecei a escrever as coisas que eu queria comprar. Aí eu escrevi aqui assim, ó, dia 22/3/2020. Três coisas que sou grata hoje. Sou grata pela minha família, sou grata pelo meu trabalho, sou grata pela minha casa. Três coisas que eu amo em mim. Eu amo minha sensibilidade e espiritualidade, amo a forma como vejo o mundo, amo ser eu. Ai, que fofa. Coisas que fiz por mim ou pelo mundo. Exercícios, yoga, fiquei em casa. Ai, gente, que loucura, né? Aí escrevi aqui gratidão e fiz minha assinatura.
Loucura, né? Pensar que, enfim, pandemia, né? Aí aqui eu coloquei assim, rotina da manhã, as coisinhas que eu tinha que fazer de manhã. Aí, enfim, desisti, né? De janeiro já pulei para julho, porque não tava com hábito ainda. Aí aqui eu coloquei assim: dia de ir para a clínica, organizar administrativo e porcentagens, fazer frase mais carrossel, fazer postagens. Aí eu coloquei embaixo: sou grata. A empresa que eu trabalhava e meu pijama. Sei lá que pijama era esse que eu sou grata. Acho que era um que eu comprei na Shein na época. Olha só, gente, que loucura, né? Eu ganhei um pijama de seda esse ano, que eu fiz 30 anos, ganhei de presente de aniversário de uma amiga um pijama de seda, bordado meu nome. E muito chique, né? E pensar que em 2020 eu tava aqui agradecendo por um pijaminha que eu tinha da Shein. Ai, é muito fofo. Eu sou muito fofucha. Aí aqui eu coloquei na quinta-feira, enviar notas fiscais, que era da empresa que eu trabalhava, frase mais carrossel, postagens da Thaís, postagens de não sei o que, yoga, exercício, aí embaixo, sou grata. Lion, que é meu irmão, Lucas e Meg. Naquele dia eu tava me sentindo grata por essas três pessoas. A Meg é minha gata e o Lucas é meu marido. Aí na sexta também tinha mais coisinhas. Aí eu coloquei assim, eu desenhei um olho e aí eu escrevi assim, dois para olhar, um para ver. Porque na época eu tava muito, eu sempre desenho uma, vou mostrar aqui. Eu sempre desenho umas meninas assim, ó, com um olho na testa. Eu acho que fica tão legal assim, eu acho tipo, ai, o terceiro olho, o olho como você vê a vida, como você vê a mente e tal. Então eu gosto de desenhar com um olho na testa. E aí eu escrevia isso, tipo, dois para olhar, olhar as coisas, e um para ver. Estou te vendo. Então, basicamente é isso. Então, esse daqui foi o de 2020. Ah, esse daqui quando eu tava estudando os chakras. Gente, do nada eu decidi, eu vou estudar os chakras. Aí eu imprimi aqui, desenhei, fiz as bolinhas coloridas. O que o chakra significa? São centros de energias que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional, espiritual. A palavra sânscrita significa roda de luz. Aí tem aqui a ordem, né? E a localização de cada chakra. Tem o nome. Aí eu coloquei aqui, ó, o chakra básico, o chakra sacral, o chakra plexo solar, o chakra cardíaco. Cada um, o que cada um quer dizer, porque eu, sei lá, me deu vontade de estudar os chakras. Aí aqui eu tava fazendo um curso de uma filósofa que eu gosto muito, então eu comecei a fazer anotações. Aí, olha, gente, que lindas minhas anotações. Eu gostava de escrever de azul e rosa. Então, usava caneta Bic, azul normal, e uma caneta rosa também, qualquer. E aí eu fazia desenhinhos, e fazia tipo, qual tempo é o nosso? Nós desperdiçamos o nosso tempo. Aí eu desenho um reloginho. Várias coisinhas bonitinhas, assim, que eu gostava de estudar. Eu gosto de estudar muito filosofia, então, enfim, aqui tem esses meus estudos. Deixa eu passar mais, o que tem mais aqui? Nananã, nananã, ainda continua. Estoicismo. Planejamento de estudo. Nananã, nananã. Estoicismo ainda. Aí aqui, eu já comecei. Esse daqui foi. Eu e meu marido, a gente decidiu fazer marmitas pra semana, pra congelar. Daí eu escrevi marmita dos Moures, que o Mouri é o jeito que eu chamo meu esposo. Aí eu coloquei marmita dos Moures, batatas. O que fazer com as batatas? Purê e sauté. Aí como fazer o purê? Cozinhar e amassar. Como fazer o sauté? Cozinhar e assar. Cenouras, glaceadas, cozinhar e finalizar. Raladas no sanduba, ralar, finalizar. Assadas, cortar. E assadas, cortar, temperar e assar. Cebola, brócolis, abobrinha. Coloquei aqui as coisinhas para eu me organizar. Maracujá. Aí eu fiz uma receita que tava na moda na época, que era maracujá e iogurte e leite em pó, bate tudo e bota para congelar, fazer tipo um sorvete. Então, coisas, gente, coisas, escrever coisas. Aqui também era uma organização financeira que eu estava fazendo.
que mais que tem aqui? Aqui eu fiz um molde de roupa para costurar, porque eu costuro também. Aqui eu fiz, era uma calça que eu tinha e eu queria transformá-la numa saia. E aí eu fiz o planejamento aqui para saber exatamente como que eu ia fazer. E eu uso muito essa saia, porque quando eu morava no Brasil eu usava calça, só que na Tailândia não tinha como usar calça, era muito calor. Então eu fiz essa saia e usei ela muito e ainda uso. E basicamente é isso. Aí aqui também fiz uns desenhos de uma empresa que eu tava criando, tipo, coisinhas, coisinhas. Então, esse era aqui o meu caderno de estudos. Aí eu comecei a. Aí esse daqui é dos meus estudos de design. Então, como eu sou designer e eu. Tá gravando, será? Tá. Eu sou designer e eu estudo sozinha, sou autodidata, faço vários cursos, sempre estou estudando. Então, esse caderno eu dediquei para isso, para anotar as coisas de design. Então, eu separei aqui as coisinhas, né, por cursos, dos cursos que eu já fiz as abinhas para me localizar melhor. E muito bom, esse caderno aqui é para os meus estudos. Aí, esse aqui é tipo um fichariozinho que eu tenho desde muito antes de 2020, mas eu não conseguia usar ele porque ele é de zíper, ele é meio chato de usar, porque ele, tipo, não abre tão bem assim, sabe? Ó, não abre direito. Então, eu nunca usei. Fui guardando, e aí agora, esse ano, eu decidi fazer, tipo, um junk journal nele também, e aí eu tenho feito, porque aí, como é um fichário, eu posso tirar as páginas. Aí aqui eu tenho um bolsinho que eu tenho tipo um bombom. Foi a primeira vez que eu comi bombom da Lindt. Aí eu guardei aqui é, o papel do bombom que eu achei muito bonito. Aí aqui eu tenho uma nota de US$ 5, uma nota de US$ 20 e uma nota de 200 cruzeiros. Aí aqui tem umas fotinhos minha criança e uma foto do meu marido. Aqui tem um desenho que na época eu queria fazer desenhar umas conchas, aí eu fiquei olhando o desenho das conchas e fiz. Aí essa divisória aqui foi eu que criei, e aí aqui eu colei algumas coisas. Então essa primeira página aqui eu colei com pulseiras que eu tinha guardado, pulseirinhas de festa. Aqui eu fiz tipo um tourzinho da viagem que eu fiz para Sanya, em Hainan, que é uma ilha aqui da China, que eu fui visitar a estátua gigantesca da Kuan Yin. E aí eu coloquei aqui umas fotos minhas do meu marido lá visitando, qual foi a sensação, coloquei o mapa do lugar, foi muito legal e tal. Aqui foi um passeio que eu fiz numa vila, nem sei se tá dando para ver no vídeo, de uma vilinha que eu fui aqui na China. Enfim, coisas. E aí eu tenho feito esse junk journal com coisas que eu guardo. E, ó, um negócio de champanhe, de um aniversário de um amigo. Por aí vai. Aqui tem uma portinha. E, tem uma coisa legal que eu queria mostrar. Essa página aqui. Esse adesivo aqui no fundo era de uma empresa que eu comprei um queijo e veio com essa fita, eu achei tão lindo. Aí eu colei aqui algumas coisas e aí aqui dentro desse saquinho holográfico eu coloquei a embalagem desse chocolate. Não sei se vai estar focando, meninas, mas se você ver, tem escrito meu nome aqui. Foi a primeira e única vez que eu vi esse chocolate com meu nome, escrito Letícia. Aí eu achei fofo e guardei aqui nesse bolsinho. E ele é basicamente o meu junk journal para fazer colagens. Essa colagem, inclusive, eu fiz hoje. Eu amei ela. E fiz essa aqui só de uns adesivos feios que eu tinha aqui, que eu não ia usar para nada. E eu fiz essas 2 páginas só de adesivo. Então, voltei a usar esse caderno depois, esse fichariozinho, depois de tanto tempo que eu já tinha comprado ele. E eu já tinha comprado ele há muito tempo e eu voltei a usar agora para fazer o Junk Journal. Eu tenho esse daqui que também veio na época daquele da tag, que ele é sem pauta, que era um livro que. Um livro. Esqueci o nome do livro.
Ai, sei lá, não me lembro, mas aí tinha lá a menina que escreveu o diário, aí foi pelo diário dela que descobriram lá o que aconteceu no livro, e aí veio o diário de Freya, e aí ele é sem pauta, então é bom pra desenhar. Eu comecei até a fazer uns desenhos nele, mas não foi muito pra frente não, sabe? Eu preciso... Nossa, esse desenho ficou legal, hein? Preciso voltar a desenhar. Fiz aqui alguns desenhos e acabou. Basicamente é isso. Aí aqui tá em branco. Quero voltar a desenhar esse ano. Aí eu peguei esse caderno aqui para anotar as coisas de trabalho. Então ele basicamente é de trabalho. E eu anotei aqui o roteiro desse vídeo que eu tô gravando para vocês. Então eu escrevo até o roteiro na mão, na raça. Aí esse caderno aqui é o meu caderno de inglês, que eu comecei a estudar inglês por ele. Então aqui tem todos os meus estudos de inglês. E ele acabou, eu terminei já de usar, ó. A última página tem o desenho de uns olhos que eu desenhei. E aqui acabou. E aí eu comecei um novo, que é esse aqui. Esse daqui é o meu novo caderno de inglês, que é um pequenininho agora. E eu voltei, gente, a estudar gramática desde o começo, desde o comecinho mesmo. Porque eu percebi que minha gramática estava muito fraca, sabe? Tô conseguindo conversar bem, mas eu faço muitos erros gramaticais, então eu voltei para estudar desde o começo para pegar essa base forte de gramática. Aí eu tenho aqui esse caderno aqui, que é o meu caderno de chinês, que é o que eu estudo chinês. Ele ainda tem, deixa eu ver. Ih, tem bastante página ainda, vai demorar para acabar. Mas basicamente todos os meus estudos de chinês aqui. Aí, esse daqui é um caderno que eu comecei a estudar caligrafia, então eu separei ele para estudar caligrafia. Aí aqui eu comecei a escrever aqui caligrafia, só que acabou a tinta da caneta e só ficou caligrafia. Sumiu o resto. E aí eu fiz aqui os exercícios que eu vi no YouTube de caligrafia, de treinar a mão. Aí eu fui treinando. Aí, beleza. E aí, quando eu tava, tipo, sentada assistindo uma série, o que que eu fazia? Eu ficava escrevendo o que as pessoas estavam falando na série. Então, tipo assim, eu escrevia qualquer coisa só pra treinar, sabe? Então, eu tava lendo o processo. Do Kafka. Aí eu escrevi assim: alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Aí eu escrevi, tipo, a frase do processo que eu tava lendo. Olha o que eu escrevi aqui, só pra treinar a caligrafia, né? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Ai, gente. E aí, ó, olha só como eu fui melhorando minha caligrafia aos poucos. Essa caneta aqui deixa minha letra horrorosa, odeio. E aí, parei, né? Desisti. Desisti não, só dei um tempo. Vou voltar um dia. E esse caderno aqui, eu vou até trocar ele, não vou mais fazer nesse aqui. São meus vocabulários de chinês. Eu comecei a escrever, tipo, meus vocabulários para enumerar. Minha professora falou que é bom você enumerar quantas palavras você já fala em chinês. E eu já tenho, gente, 162 palavras em chinês, tá? Muita coisa. Eu sou iniciante ainda. E agora eu tenho meus dois últimos que eu vou mostrar. Que esse daqui é aquele caderninho de colagem besteirinha que todo mundo tá fazendo hoje em dia. Tipo um junk journal, só que em formatos quadradinhos. Então, coisinhas que você acha bonito, embalagens, você recorta em quadrados e vai colando pra ficar assim, ó, bonitinho. Aí aqui eu fiz só com código de barra, aqui eu fiz QR Code, aqui eu fiz passagens de avião, e aí aqui de novo volta os quadradinhos. Quadradinho, 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 quadradinho. E aí aqui eu finalmente comprei meu cortador, igual todo mundo estava usando. Eu achei aqui na China meu cortador.
bonitinho. E aí comecei a fazer os quadradinhos no cortador, que ficou bem fofo. E aí parou, acabou. Porque foi esses dias que eu comprei esse cortador, então eu não fiz mais. Mas eu vou fazer, quero completar ele inteiro. E chegamos finalmente ao The Ultimate Caderno de Todos. Eu mostrei todos esses cadernos para vocês, para mostrar como eu já escrevo há bastante tempo, como eu consegui organizar minha vida financeira, meu trabalho, meus estudos e escrevendo à mão. Eu sei que muita gente gosta de escrever no celular, no computador, mas, gente, nada melhor que escrever à mão. Você usa seu cérebro, você trabalha sua mente, você se esforça, usa sua criatividade. E esse caderno aqui eu ganhei recente de uma amiga que veio do Brasil e ela me deu. E ele vai ser o meu caderninho de 2026 e eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz nele preparado para 2026. Eu quero que esse caderno, ele basicamente seja a minha mente assim caótica e tudo que eu quero fazer na vida, ele vai estar aqui. Não questão de trabalho assim, rotina do dia a dia de trabalho, porque eu vou continuar usando esse aqui para fazer a rotina do dia a dia de trabalho porque tem muita folha ainda nele. Então, tipo assim, de trabalho tem que fazer tantos posts, criar uma logo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ficar nesse aqui. E aqui vai ser coisas mais da minha vida pessoal mesmo que eu quero fazer. Então, ele é lindo. Se eu não me engano, é uma artista de Brasília. Se chama Paula Calderon. Ela pinta telas e aí isso aqui é tipo a foto da tela dela, que minha amiga me deu. Aí aqui eu fiz essa decoraçãozinha xadrez, bem simplesinha, só com um marcador de texto e caneta. Coloquei meu nome e aí eu escrevi uma frase aqui. Tá escrito assim: Now is now. Are you going to be here or not? Tipo assim, agora é agora. Você vai estar aqui, você vai estar vivendo o presente, tipo, viver a vida agora ou não? Basicamente isso. Aí, aqui eu coloquei as minhas metas do ano de 2026. Esse ano eu decidi fazer diferente, porque eu sempre tô repetindo minhas metas todo ano, porque eu nunca consigo atingir os meus objetivos fitness, que é o que eu quero, né? As outras coisas eu tenho conseguido bem fácil, mas os objetivos fitness eu não tenho conseguindo atingir. Então, esse ano eu vi uma menina dando uma dica no Instagram, eu acho, de dividir em trimestre. Então, ao invés de fazer a meta pro ano inteiro, dividir em trimestre. Então, pro meu primeiro trimestre, de janeiro a março, eu coloquei aqui beber 3 litros de água, porque minha médica do colesterol recomendou só nesses primeiros meses, enquanto eu tô tomando uma medicação forte. Fazer exercícios todo dia, comer 2 frutas por dia, aí estudar chinês, segunda, quarta e sexta, inglês, terça e quinta, design, segunda, quarta e sexta, trading, que é meu novo empreendimento de importação de coisas da China para o Brasil, terça e quinta. Aí, entretenimento, ler todos os dias, segunda-feira fazer meus hobbies, meus crafts. E aqui, beauty, o skincare, que eu quero. Eu já tô fazendo 2 vezes por dia, né? De manhã e à noite, mas eu botei aqui pra eu manter mais constância. E usar minha contenção do Invisalign, porque eu tenho que usar essa contenção pra dormir. E já faz, ó, um tempão que eu tô sem usar, então eu botei aqui de meta que eu vou voltar a usar essa contenção. E aí, aqui, de abril a junho, tá em branco, porque eu vou fazer no final de março, eu vou fazer minhas metas de abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro. A próxima página eu coloquei todos os livros que eu tenho vontade de ler. Não todos os livros, mas eu coloquei bastante opção. Não quer dizer que eu vou ler todos em 2026, porque é bem impossível, eu acho, ler tudo isso de livro. Mas quando eu tô com vontade de ler um livro novo, o que eu faço? Eu vou no Instagram, eu vou no TikTok, pesquiso, livros legais, livros de crime, livros de não sei o quê. E aí eu perco muito tempo rolando lá o feed e não escolho bem o livro e aí não leio. Então eu coloquei aqui a lista e tem autores de vários países diferentes. Tem da Rússia, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Suécia, França, Áustria, Roma, Alemanha, Tchecoslováquia, Itália, Portugal, Japão, Coreia do Sul, China, Índia, Nigéria, Quênia, República do Congo, Angola, Chile, México, Argentina, Brasil, Brasil e Brasil. Que aí, quando eu quiser ler alguma coisa, eu quero ler uma coisa mais leve. Aí eu venho aqui, pego algum desses aqui. Eu quero ler uma coisa mais pesada, mais, enfim, filosófica. Eu venho aqui
é sobre a brevidade da vida cênica da Roma Antiga. Enfim, para ficar mais fácil, para não ficar scrollando, sabe, o celular à toa para procurar um livro e bem no fim não ler porcaria nenhuma. Então eu já deixei aqui anotadinho os livros que eu quero ler. Quero tentar fazer resumo dos livros que eu gostar mais, então eu deixei aqui um quadradinho para eu dar check nos resumos que eu quiser. Fiz aqui o meu calendário de janeiro e coloquei aqui ideias de vídeo para o YouTube, porque eu quero focar no meu canal esse ano. Então eu coloquei aqui o primeiro vídeo, journaling, que é exatamente o vídeo que eu tô fazendo para vocês agora. O segundo, a ideia de vídeo, eu só escrevi assim, poliglota. Quero ser poliglota, contando minha história com idiomas e o que eu farei para melhorar no inglês e chinês, porque eu ainda não sou. Eu deveria me considerar poliglota, mas eu não sou fluente em chinês, né? Então eu falo duas línguas só. Eu acho que poliglota tem que falar mais de duas, né? Então, quando eu ficar, tipo, bem boa no chinês, acho que eu posso falar que eu sou poliglota. Mas eu quero falar um pouco sobre isso no meu próximo vídeo. E aí, eu coloquei aqui metas de inscritos. Para janeiro, eu quero fazer um vídeo por dia. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, gravando em 2025, dezembro. Mas eu vou postar ele no dia 1º de janeiro. E aí, a minha meta é, no final de janeiro, eu ter completado os 31 vídeos. Eu quero ter conquistado 1.000 inscritos. Essa é a minha meta para janeiro para o meu canal no YouTube. Inclusive, você que está aí assistindo esse vídeo, se inscreve no meu canal. Custa nada. E aí é isso, gente. Basicamente, escreve, sabe? Não precisa ter esse milhão de caderno que eu tenho, não. Eu sou meio maluca mesmo. Pega um caderno e deixa no lado da sua cama. Começa escrevendo coisas básicas. Ah, eu tinha um roteiro para seguir, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá, mostrei meus cadernos. Tá, então resumindo. Beleza, você conseguiu me convencer, eu vou começar a escrever num caderno. Mas o que que eu escrevo? Então eu dividi em 3 níveis de pessoas com relação à escrita, para ficar mais fácil. O nível 1 é uma pessoa bem iniciante, que ela nunca escreveu na vida, não tem a prática de escrever num caderno. Então você pode só começar descrevendo o seu dia. Por exemplo, hoje de manhã eu tomei café da manhã, fui trabalhar, encontrei um gato no meio da rua, fiz carinho nele, ele arranhou minha cara e saiu correndo, eu tive que ir pro hospital tomar uma injeção antitetânica, não sei o que, não sei o que. Escreve seu dia, entendeu? Qualquer coisa. E eu acho interessante você, se você for descrever à noite, escrever o que que aconteceu, a coisa mais importante que aconteceu no seu dia. Isso é um exercício para você começar a observar a sua vida. Porque você pode falar assim, ah, mas nada de interessante, de importante acontece na minha vida. Mas acontecem pequenas coisas importantes. A gente acha que às vezes uma coisa importante é tipo assim, nossa, hoje eu fiz uma viagem para Paris, nossa, hoje eu ganhei na Mega Sena. Isso não é importante. O que é importante no nosso dia a dia são pequenas coisas. Então, por exemplo, hoje a coisa mais importante que teve na minha vida foi que eu precisei comprar ração para o meu cachorro. Então, hoje meu dia girou em torno disso. Eu tive que pegar um ônibus, ir na loja, comprar ração e voltar porque tinha acabado a ração. Uma coisa simples. Ou então, hoje era o dia de o último dia para me inscrever num curso que eu queria. Então, eu consegui me inscrever e deu certo. Essa foi a coisa importante do dia. Ou então, hoje eu ganhei uma fruta do meu colega de trabalho e foi muito bom ter ganhado essa fruta porque estava muito gostosa e docinha, sabe? Escolhe uma coisa que foi tipo assim, o highlight do seu dia. Depois que você descreveu ele, você escreve ali, tipo, qual que é a coisa principal do seu dia que você gostou mais. Aí, para quem já tá um pouquinho mais avançado, já tem o hábito de escrever, eu sugiro, além de você descrever seu dia, é você escrever seus sentimentos. Então, ao invés de você só escrever o que aconteceu, por exemplo, hoje eu ganhei uma fruta, estava bem docinha, você escreve assim: hoje eu ganhei uma fruta, estava muito docinha, e eu senti
muito carinho, me senti cuidada pelo meu amigo, porque ele percebeu que eu não tenho comido frutas no horário de trabalho, então ele me notou. É muito legal se sentir notada, se sentir percebida. Eu me senti querida, me senti amada, ou me senti excluída, me senti infeliz, me senti solitária, me senti triste, me senti com raiva, me senti de TPM, me senti alegre, blá 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 blá. Sentimentos. Fala do seu coração, dos sentimentos. Porque é legal a gente voltar e analisar como a gente estava se sentindo naquele dia. E aí, se você tem alguns sentimentos que não estão bons, você pode pensar como que você pode mudar, como que você pode melhorar para diminuir esses sentimentos. Você sai desse modo reativo para a vida e vai para um modo mais criativo, sabe? E também escrever o que você quer, sabe? Tipo, você vai ter mais noção e você vai ter mais clareza do que você quer para sua vida, sabe? Por muito tempo eu queria muito ser rica. Quem não quer, né? Tipo, a minha família não é uma família rica, a minha família é uma família pobre. Então eu sempre quis ser rica. Era meu sonho ter uma casa de 2 andares, com escada e piscina, e que tivesse um tobogã que fosse direto da janela do meu quarto para a piscina. Então, assim, desde criança eu sempre quis ser rica. E ano passado, eu morei num apartamento de 2 andares, pela primeira vez na vida. Numa casa de 2 andares, né? Era um apartamento. E, gente, sabia que eu não gostei? Ai, achei difícil de limpar, e eu esquecia de pegar água antes de dormir, eu tinha que descer pra pegar água. Aí esqueci um negócio lá em cima, tinha que subir pra pegar. Ai, não gostei não. Agora eu me mudei para um apartamento de 1 andar só e eu tô gostando muito mais. Então, às vezes a gente não tem clareza do que a gente quer. Ah, eu quero uma casa de 2 andares, quero ser rica. Cara, tipo assim, não é isso que eu quero, sabe? Conforme você vai escrevendo, você vai perceber que você não quer morar numa casa de 2 andares, você não quer ser rica. Você quer ter liberdade de escolher e fazer o que você quiser. Você quer poder testar como que vai ser a sua vida, se você quer morar, se você vai poder testar casas diferentes. Ah, eu vou morar nessa casa, mas se eu não quiser, eu tenho a possibilidade de mudar para uma outra diferente. Então, ter a liberdade. Tem muita gente que não consegue sair da casa que mora a vida inteira, odeia o lugar que mora e não consegue mudar porque não tem essa liberdade. E é muito diferente de você querer ser rica do que você querer ter liberdade. Então, conforme você vai escrevendo, você vai entendendo o que realmente está no seu coração. Espero que vocês tenham entendido. E aí, para quem já está mais experiente, é escrever exatamente isso que eu falei, de uma forma mais intencional, planejando já o seu futuro, pensando em coisas que você quer para você e tudo mais. Então, resumindo o vídeo, é isso. Escrevam, gente. Não adianta nada vocês ouvirem esse vídeo com a intenção de fazer e nunca fazer. Então, a teoria sem ação, ela não vale de nada. Pega uma caneta. Eu acho melhor caneta. Meu marido gosta de escrever de lápis. Eu não sei, eu acho lápis assim meio tá ali, mas não tá, sabe? Qualquer coisinha pode apagar. Não sei, eu gosto de caneta que fica ali registrado pra sempre. Se você errou, tá marcado o teu erro, entendeu? Sei lá. Se quiser fazer de lápis, faz. Pega um caderno qualquer, começa a escrever hoje, qualquer coisa. Uma dica que eu te dou é pra você começar. Coloca o alarme do teu celular pra despertar em 5 minutos ou o timer, 5 minutos. E aí você faz esse exercício de escrever o que vier na sua mente durante 5 minutos. Descrever seu dia, o que vier na sua mente, sensações, etc. Aí, para você ter um desafio um pouquinho maior, você pode um dia escrever num lugar diferente, por exemplo, num café, num parque, ou até mesmo na varanda da sua casa. Sentar ao ar livre e descrever o que você está vendo à sua volta. E aí você escreve: estou num café, na minha frente tem um rapaz sentado de boné, boné verde, camisa xadrez. Ele parece ansioso, está esperando alguém. Chegou uma pessoa, sentou do lado dele, ele aparentemente está num date. Sabe assim, escreve o que que você vê à sua volta, observar, ter a, a prática da presença, de observar a sua vida, de viver, sabe? De fazer parte da vida. E não só deixar a vida te levando assim, e você, ai, não sei o que está acontecendo, nossa, o mundo passou por cima de mim e eu nem vi.
Não, você tá presente, sabe? Você tá aqui, você tá vivendo, você tá absorvendo as coisas. Uma dica que eu pensei agora, muito legal, pra quem já assistiu This Is Us vai saber isso. E tem um joguinho que o Randall e a Beth, eles fazem quando eles têm um dilema muito grande na vida, eles fazem esse jogo que é falar a pior coisa que pode acontecer. Então, eu tenho um desafio na minha vida, tipo assim, o fim do mês tá chegando e eu não sei se eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel. Você está preocupada com isso? Escreve qual é o pior cenário que pode acontecer. Então, pensa assim, na pior coisa de tudo. Tipo assim, a pior coisa que pode acontecer hoje seria o dono do meu apartamento bater aqui na porta, falar assim: eu quero o aluguel adiantado. E aí eu falo: não tenho dinheiro. Ele me despeja. Eu vou morar na rua. Lá na rua, o mendigo vem, me pede dinheiro, mas eu não tenho. Ele enfia uma faca na minha barriga e eu vou parar no hospital. E aí, no hospital, o médico que tá de plantão tava com, sei lá, com diarreia e tava fraco. E na hora que foi fazer minha cirurgia, ele fez a cirurgia errado. E ao invés de costurar minha barriga, ele fez um transplante de fígado. E, enfim, alguma coisa aconteceu. Pra resumir esse vídeo, que a minha bateria tá acabando. Acho que eu falei demais. E aí, enfim, alguma coisa horrível aconteceu e você morreu. Esse é o pior dos cenários, eu acho. Pra mim seria. E aí escreve o que seria o pior dos cenários pra você. Quando você lê aquilo, você vai pensar assim, cara, até que minha situação não tá tão ruim, sabe? Tipo, até que tá de boa, vai dar certo, eu vou conseguir passar por isso, vou conseguir dar um jeito, eu vou conseguir dar a volta por cima nesse meu desafio. E aí você tira da sua mente, sabe, esse pior cenário, passa pro papel e dá um alívio pra você. Então, o meu objetivo com esse vídeo, depois de tanto falar, é basicamente isso: fazer com que o maior número de pessoas possível nesse mundo que eu conheço na minha vida, eu quero falar para as pessoas: escrevam, 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 escrevam qualquer coisa, só escrevam. É muito bom. Eu amo escrever, eu adoro fazer com caneta colorida, adoro, adoro, adoro escrever, testar canetas diferentes. Às vezes eu não tenho nada que escrever, eu pego minhas canetas e fico assim, deixa eu ver as canetas que já estão secas para eu jogar fora. Aí eu escrevo assim: estou escrevendo com uma caneta vermelha da marca Pilot, não sei o que, 05. Aí a outra: estou escrevendo com uma caneta azul, está fraca, vou jogar fora. Jogo fora. Estou escrevendo com uma caneta preta. Nossa, que caneta boa, muito gostosa de escrever. Vou usar ela para escrever no meu caderninho. Sabe? Tipo, qualquer coisa, qualquer coisa. Escreve para exercitar teu cérebro. O meu objetivo principal para 2026 é fazer o meu canal no YouTube ser um sucesso. Então, eu já falei para vocês o meu objetivo para janeiro. Eu quero, no final de dia 31 de janeiro, eu quero ter 1.000 inscritos no YouTube. É uma meta ousada, eu acho, porque eu não tenho nem 1.000 seguidores no Instagram e eu tenho, assim, Instagram há milhões de anos. Então, 1.000 inscritos no YouTube é muita coisa. Mas eu acho que fazendo os vídeos bonitinho, com roteiro, bem explicadinho, com uma edição legal, e eu acho que eu vou atingir meu grupinho, sabe? Eu quero essa vibe pra mim, sabe? Atingir o grupo que esteja na mesma página que eu, que também tenha vontade de realizar coisas legais na vida, que não esteja querendo só comprar um curso de R$ 2.000 que vai ensinar você a fazer R$ 1.000.000 em 10 dias. Eu não quero isso pra mim. Eu quero gente que quer viver, que quer observar os pássaros, que quer escrever sobre sentimentos, falar de sentimentos, ler livros, fazer resumo de livros que tocaram mais seu coração. Pessoas criativas, pessoas legais, pessoas para frente, animadas, positivas. E quero achar meu grupinho, porque morando na China, morando fora do país, a gente se sente muito solitário, sabe? E eu acho que a internet, ela tá aqui para fazer a gente fazer amigos, encontrar nossa tribo, nosso grupo. E eu espero muito encontrar esse grupinho aqui no YouTube.
Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, dá um like no vídeo, comenta um coração roxo e se você não gostou do vídeo porque eu falei demais, me desculpa, mas por enquanto é o que eu tô conseguindo entregar. Eu prometo que eu vou tentar melhorar, tá? Escreve aqui o que que você não gostou, dicas para eu melhorar no meu canal do YouTube, que eu vou fazer o possível para melhorar, tá bom? Um beijo e tchau!